Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. Então já se inscreve aí, já se inscreve no canal do professor, dê essa força aí a ele. E queria dizer também que nossa apostila de interpretação de texto já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. Você consegue ter acesso clicando no link que está aqui na descrição. Beleza, filho? Então, professor, vamos lá. É uma questão também de interpretação de texto, pura interpretação de texto. O texto é pequeno, né? Vamos lá, o que esse cara quer? O que o examinador quer? Os meios, o que o examinador do Enseja quer? Os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Vamos ao texto, né? O jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda. Sim, claro, o jornalista ele tem que ser direto. O jornalista, meu filho, ele tem que ser direto e reto. Ele tem que ser o quê? Objetivo. Objetivo. Claro, ele tem que ser objetivo. Para que as pessoas entendam, né? Para que a sociedade entenda, como se estivesse conversando com uma pessoa. É para ela que vai transmitir suas informações. Então não adianta ele querer usar o jornalista querer, segundo o autor aqui, o jornalista querer usar aquela linguagem rebuscada que ninguém entenda. Não vai vender jornal. Tem que ser uma linguagem direta e reta, objetiva. Porque o público é a sociedade. Com essa ideia na cabeça, fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores. Quer dizer, tem que escrever de uma forma clara para que o leitor entenda. Então, o jornalista tem essa obrigação, escrever claro, direto e reto, objetivo, para que o leitor entenda. Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. De acordo com o texto, os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. O professor só está com preguiça de ler, professor. O senhor leu já aqui, não. Vamos lá. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Letra A, empregar linguagem clara. Opa, já está aqui, ó. Claro, ele tem que ser direto e reto. O jornalista tem que ser direto e reto. Direto e reto. Professor, escreva direito. Direto e reto. Tem que ser o quê? Objetivo. Né? Objetivo. O jornalista, vamos à letra B. O jornalista abordar temas da atualidade? Não, não é isso que o texto fala não, né, pessoal? Ele fala que o jornalista tem que ser objetivo, claro. Usar expressões, letra C, usar expressões típicas de oralidade também não. Direto e reto, nós vimos aqui, ó, de uma maneira que todo jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano, de uma maneira que toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com a pessoa. Beleza? Letra D, divulgar informações de interesse comum, também não diz isso o texto não, ele está falando que as pessoas, o conteúdo deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores, porque a linguagem tem que ser clara. Tem que ser clara, beleza? Então não é de interesse comum, não tem nada a ver. Letra A, gabarito, meu filho, professor. É isso aí. Então, encontro você no nosso próximo vídeo e valeu! Fala pessoal, professor Milton, comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. A nossa apostila já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. O link está bem aqui na descrição. Dê uma conferida lá, a apostila de interpretação de texto, aquela que já ajudou diversos alunos a passarem no Enseja, meu filho. Então, vamos lá, professor. Questão de interpretação de texto também. Vamos lá, o que o examinador do Enseja quer? De acordo com o texto. Ó, o texto é pequeno, né? Ó. O texto é pequeno.
De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. Olha que legal. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é. Então, nós estamos falando em acesso à informação que promove a transformação da sociedade. Vamos ao texto. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. O aumento do nível de conhecimento fortalece a participação e a produtividade das pessoas. Essa é a transformação essencial que estamos presenciando neste início do século. Beleza? Então vamos lá. Ó. Nós vimos que a queda dos custos da tecnologia, a consequente disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos, quer dizer, que permite ali o acesso à informação. Vamos ao texto, né, professor? As alternativas. O principal elemento... Professor, leia de novo. Se você está com preguiça, professor, leia de novo. De acordo com o texto, o acesso à informação promove a transformação da sociedade. O principal elemento para a participação das pessoas nas mudanças sociais é a disseminação na informática. Vamos ver. A queda dos custos da tecnologia e a consequente disseminação da informática, sim, mas ela não está sozinha, não. Olha só, a queda dos custos e a disseminação da informática e das redes de comunicação são elementos básicos. Então, é um conjunto de elementos e não apenas um. O principal elemento não é. Então, já está errada essa. O crescimento das redes sociais. Meu Deus do céu, meu filho, saia do WhatsApp, Instagram, Facebook. Ele não fala em rede social, ele fala em redes de comunicação, meu filho. Não viaje na maionese, porque é rede de comunicação. Pegadinha, pegadinha, não caia. Letra C, a queda dos custos da tecnologia. Vamos ver. Ele fala, não fala de queda de custos, fala aqui, ó, queda dos custos. Mas, ó, não é só a queda dos custos, é a queda dos custos e a disseminação da informática e das redes de comunicação. São elementos básicos para permitir o acesso à informação a amplos setores da comunidade. Portanto, não é essa. Também sobrou a letra D, que é a apropriação de novos saberes, meu filho. Você percebe aí que tudo se relaciona, né, para as mudanças sociais. O principal elemento é saber, é ter o conhecimento. As ferramentas, a queda dos custos, a disseminação da informática são elementos que permitem a apropriação de novos saberes. Isso que transforma a sociedade é essencial. A transformação essencial que estamos presenciando neste início de século. Beleza, meu filho? Então, portanto, o gabarito é a letra D de dado. Nos vemos no próximo vídeo e valeu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, meu filho, e também tudo a respeito de redação e linguagens. Já dê essa força para o professor, já se inscreve aí no canal, clica no botão vermelho e vamos à questão de número 4. Questão de número 4, ele dá uma blusa aqui, ele fala sobre a questão de prevenir, esperança, força, vida, amor, combate ao câncer de mama. Beleza, então vamos saber o que o examinador quer do Enseja. A palavra prevenir foi usada 2 vezes na camiseta com o propósito de, letra A, demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer, destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama, incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama, valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer. Opa! Vamos lá, pessoal. Então, ele está dizendo para a gente aqui que a palavra prevenir foi usada 2 vezes. Então, ele usou prevenir aqui, ó, na blusa, e também usou prevenir também aqui. Pessoal, quando isso serve para qualquer texto, né, para qualquer lugar. Quando você, na fala, por exemplo, você está falando, se você fala uma coisa
2 vezes, o que está acontecendo, pessoal? Você está dando uma, o quê? ênfase, certo? Você está dando uma ênfase. Se você fala 2, 3 vezes, 4 vezes, você está mostrando o quê? Que aquela situação é importante, que você precisa reforçar aquilo que você falou. Então, se foi usado 2 vezes, vamos lá. Letra A, demonstrar o amor que a sociedade tem pelas vítimas de câncer? Não, né, pessoal? Você usou 2 vezes, é para dar ênfase, não é isso. Então, essa letra A não é. Destacar a importância da precaução no combate ao câncer de mama? Exatamente. É tão importante destacar a precaução no combate ao câncer de mama que nós estamos falando o quê? 2 vezes, 2 vezes. Então, por isso que é tão importante. Incentivar a letra C. Por que não é a C? Incentivar a sociedade a discutir o câncer de mama? Não necessariamente, nós estamos dando ênfase. Por isso que foi falado 2 vezes. Valorizar as campanhas que lutam para combater o câncer? Também não, porque foi falado 2 vezes. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Opa! Nós estamos dando o quê? ênfase, filho. ênfase. Se nós estamos dando ênfase, o gabarito é a letra B de bola, meu filho. Olha aí, questão tranquila. Beleza? Então, aguardo você no nosso próximo vídeo. E valeu! Olá, pessoal! Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagem. Já dá essa força aí, professor, meu filho. Clica no botão vermelho, se inscreve no canal, beleza? Tô aqui para ajudar você nessa prova aí do Enseja. E vamos à questão 6. A questão 6 é uma questão em espanhol. Vou mostrar aqui para você que você não precisa ser o cara em espanhol, você não precisa falar em espanhol. Ainda mais porque tem a maioria das palavras em espanhol é bem parecida com as palavras da nossa língua portuguesa. Então você vai ver que você não precisa ser o fera para fazer um curso aí de espanhol, não. Você vai conseguir matar a questão aqui bem rápido, beleza? Então vamos lá, questão 6. Ele dá um texto aqui, ó. Na verdade, ele está informando alguma coisa, né? Opa, que coisa é essa, professor? Eu já vi aqui de cara, ó, que ele está informando algo a respeito de suicídio. Olha aí, ó. Aí ele continua, ele dá, opa, alguns sintomas. Olha aí, ó. Ele está me informando, não só a mim, mas também a toda e qualquer pessoa. Isso parece muito como um folheto de informação, não é, pessoal? Então vamos ver. O que o examinador do Enseja quer? O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Opa, acertamos. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é: letra A, apresentar a causa principal de morte entre os jovens. Letra B, instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio. Convocar, letra C, convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio. Letra D, ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra no mundo. Vamos lá, guerra, ele está falando de guerra nesse. Meu Deus, vamos lá e vamos ver. Ó. Aqui parece ser um folheto, né? Ó. No mundo, cada ano morrem mais de 800 mil pessoas por causa de suicídio. Opa, uma morte a cada 40 segundos. Olha isso, ó. Ele está informando. Isso aqui é uma informação. Ele está informando várias pessoas. Professor, escreva direito. Ele está informando várias pessoas. É verde, professor. Tá bom, vou voltar aqui. Ele está informando informação. Ele está informando várias pessoas a respeito do suicídio.
Essas cifras, né, esses números, superam o número de vítimas por homicídios e guerras combinados. Caramba, quer dizer que morre mais gente por suicídio do que por homicídio e guerra juntos. Caramba, é bem pesado, né? Olha só, na guerra morrem 200 mil. Na guerra. E nos homicídios, 500 mil. Mas juntos, guerra e homicídios, supera. Eles não conseguem, quer dizer, bater o número de suicídio. Beleza. Então, mas professor, tem outro texto, né? Tem, olha aí, ó. Ele fala dos sintomas, então ele está informando todo mundo. Ele está informando não só a mim, como todo mundo. Ele está informando o quê? A sociedade, pessoal. Ele está informando a sociedade sobre os números que nós acabamos de ver aqui, sobre os sintomas, ó, os sintomas do suicídio que ele descreve, ainda dar a dica, ele ainda dá a dica, quer dizer, como prevenir, ó. Quer dizer, é muito informativo. Ele informa muita coisa para todas as pessoas que têm esse folheto, esse tipo de notícia. Beleza? Então, com base nisso, ó, você percebe que você não precisou saber muito ali de espanhol, porque até porque é bem parecido com o português. Então, você acabou de ver que deu para entender perfeitamente. Então, vamos lá. O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é apresentar a causa principal de morte entre os jovens? Não. Ele fala de uma maneira geral. Ele não fala de jovens especificamente. Jovem não. Especificamente não. Ele fala de uma maneira geral. Beleza? Letra B. Instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio também não falou disso não. Ele dá números, como prevenir, as causas, mas também não fala sobre isso não. C. Convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio? Exatamente. Ele está informando tanto, não só a mim, como a toda e qualquer pessoa que tem essa informação, que como funciona o suicídio, os números do suicídio ultrapassam os números da guerra e de homicídio juntos, fala alguns sintomas, fala como prevenir o suicídio. Então, quer dizer, ele está realmente convocando a sociedade, todos nós, para atuar na prevenção do suicídio, porque está muito alto. Está ultrapassando os homicídios e o número de mortes em guerra. Então ele está falando, olha pessoal, está tão alto que esses são os sintomas e essas são as prevenções. Beleza? Então, já achamos a nossa resposta, letra C. E por que não é a D, professor? Ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra. Não é ampliar os dados, ele está mostrando os dados só. Não é ampliar, ele está mostrando apenas os dados. Beleza, meu filho? Então, o gabarito é a letra C de casa. Beleza, meu filho? Então, encontro você no nosso próximo vídeo, comentando questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagens. Então, já dá essa força aí, meu filho, pro professor, clica no botão vermelho e se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá, professor, questão de número 7 da prova do Enseja e questão em língua inglesa. Opa, professor, não manjo nada de inglês, eu não sei nada. Já deu um negócio em mim aqui. Calma, meu filho, fique calmo, porque eu vou mostrar para você que não precisa você ser aquele mestre ou fera em inglês para poder responder a questão, beleza? Então, vamos lá. Vou dar as dicas aqui. Óbvio que você vai ter que estudar, mas você sabendo o básico de inglês, você já consegue dominar a questão aqui do Enseja. Então vamos lá, meu filho, olha aí. Ele dá a questão 7, um texto em língua inglesa, beleza, tal. E aqui ele pergunta, ó, o eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês, opa, ele está falando de eu lírico,
é porque... Opa! É porque o quê? Isso aqui é uma poesia, né? Se é uma poesia, ele falou já em eu lírico. Beleza. Professor, eu quero saber a tradução do texto. Calma, calma. Então vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês. Letra A. Opa, tem alguém falando inglês com uma outra pessoa que não é o inglês. Nós já sabemos isso sem ler o texto. Então vamos lá. Letra A. Demonstra incompreensão acerca da linguagem informal. Letra B. Critica a qualidade do ensino de língua inglesa. Letra C. Reproduz atitudes de preconceito linguístico. Letra D. Relativiza a dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Vamos ver, né? Então, vamos pegar o texto aqui. Opa, o que você está dizendo? O que você está dizendo? Olha aí, ó, já falou na primeira situação aqui da poesia. Opa, corretamente, eu ouvi. Você está falando inglês? Are you speaking English? Ó, isso aqui é o básico, pessoal. Suas palavras não são claras. Opa, ele está falando com alguém, exatamente como o texto falou aqui, ó. A pergunta falou que uma pessoa cuja língua materna não é o inglês. Beleza. Continue, professor. Suas palavras não são claras. Você está falando inglês e está perguntando aqui, você está falando inglês? Ele perguntou, né? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Não é claro. Não é claro. Elas estão nadando na minha cabeça. Eu posso ouvir suas palavras. Compreender é diferente. Ó, compreender. Ele pode ouvir, mas ele não compreende. Ele só está ouvindo. Só está ouvindo. Ó. Compreensão é diferente. Isso você mataria sem saber muita coisa de inglês. Se eu entendesse você, tudo faria sentido. Ele fala nessa outra. Seria menos denso. Olha aqui, ó. Então, tudo que ele está percebendo seria menos denso, porque está denso demais, ele não está entendendo nada. O cara da poesia aqui, o autor, não está entendendo nada do que o outro está falando. Mas é isso. Eu não posso responder. Porque os pensamentos na minha cabeça, na sua cabeça, quer dizer, in your head, não fazem sentido na minha cabeça. Oh, quer dizer, ele não entendeu nada. Ele não está entendendo nada do que o outro está falando, sabe? Ele está meio assim, tipo, o cara está dizendo uma coisa e ele não entende. E ele pode até entender, mas está muito denso. Olha aí, ó. Está muito denso. Cadê onde está? Olha aí, ó. Está muito denso. Compreender é diferente. Tá percebendo que ele tá meio de salto alto ali, sabe? Você fala, eu não entendo. Mas algumas palavras, pessoal, em algumas línguas a gente consegue entender. No inglês, que é o nosso caso específico aqui, a gente consegue entender, ó. Compreensão a gente consegue. Quer dizer, se a pessoa fala uma palavra que é parecida com a outra, na língua inglesa, a gente vai conseguir entender. Então ele tá meio assim, o que você está falando? Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Quer dizer, ele está muito metido aí, né? O autor aí está dando essa ideia nesse poema que a pessoa está muito metida, não quer escutar a outra. Quer dizer, pelo menos finge que está denso, que não consegue compreender e tudo mais, que não faz sentido, sabe? Está muito desse jeitinho aí. Então, o que nós temos que fazer, meu filho? Vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é inglês, letra A, demonstra incompreensão acerca da linguagem informal? Não está falando de linguagem informal, não. Então, cancela. B, critica a qualidade do ensino? Também não fala de ensino. Ele está conversando com alguém. Letra C, reproduz atitudes de preconceito linguístico? Realmente. Ele reproduz atitudes de preconceito. Está tudo, ó. O que você está dizendo?
Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Compreensão é diferente. Tá tudo denso, sabe? Ele tá muito... Assim, realmente ele tá com muito preconceito com a outra pessoa lá do outro lado. O autor quer demonstrar isso, realmente. Um preconceito linguístico com a outra pessoa, porque nós vimos aqui que é perfeitamente possível entender algumas palavras em inglês. E ele está sendo preconceituoso aí nesse caso, tá bom? Letra B. Por que não é a D então, professor? Relativa à dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas? Não, eles estão falando ali basicamente a mesma língua, só que ele está, né, com aquele negócio de não estou entendendo, está muito denso e tal, não sei o quê. Então, pessoal, gabarito, qual é, meu filho? Qual é, professor, gabarito? Gabarito é a letra C de casa, tá bom, meu filho? Beleza? Então, tranquilo aí. Espero você na nossa próxima questão comentada e valeu, deixa o like.